Fala, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Prof, espero que sejam todos muito bem, né? Aí nesse momento de quarentena, em casa, recluso, chato pra caramba, né? Mas fazer o quê? É o que a gente tem, então precisamos passar por esse momento da melhor maneira possível, tá? O prof espera que vocês estejam conseguindo se focar aí em casa, né? Prestar bastante atenção, porque vocês vão para o ensino médio ano que vem, né? E precisa carregar essa bagagem toda de conteúdo aí, beleza? Então, vamos lá para mais uma aula de português. Nós estamos aprendendo essas orações subordinadas substantivas, né? E agora nós vamos ver as reduzidas, ok? Gente, eu prometo que essas são as últimas orações subordinadas que nós veremos, tá? Eu sei que vocês já estão cansados de ver oração disso, oração daquilo, mas é necessário, tá bom? Desta vez eu prometo que é a última, tá? Talvez a gente lembre alguma coisa, assim, numa próxima matéria, mas de classificação mesmo, esta é a última. Belezinha? Então vamos lá. Queridos, o que são essas orações reduzidas? São aquelas que não têm a conjunção. Então vocês sabem que as orações subordinadas substantivas, elas são iniciadas pelas conjunções integrantes que ou se, e às vezes algumas outras palavras como qual, é, porque, né, alguns advérbios interrogativos, enfim, alguns pronomes interrogativos também. Tá? Mas, de modo geral, são as conjunções subordinativas integrantes que e se. Beleza? Ok. Elas serão reduzidas quando a gente tirar essas conjunções. A gente vai unir as orações de uma maneira um pouquinho diferente. Tá? E quando a gente tira a conjunção, o que ou se, o que acontece? A gente precisa modificar o verbo da segunda oração para que a gente consiga fazer a junção. E é aí que a gente reduz, tá? As orações, de modo geral, elas podem ser reduzidas de infinitivo. Infinitivo é quando termina em ar, er, ir, o verbo, né? É a forma como a gente encontra o verbo no dicionário, certo? Podem ser reduzidas também de gerúndio, quando termina em NDO, fazendo, cantando, falando, que é uma ação que a gente fica um tempo fazendo, é uma ação continuada, que tem um tempo ali que você fica participando daquilo. E temos também as reduzidas de particípio, que são aquelas terminadas em ado ou ido, né? Então, acabado, necessitado, enfim. Ou, então, aqueles particípios que são irregulares, né? Que tem algumas palavras que não tem como, né? Por exemplo, qual é o particípio do verbo dizer? Você não pode falar dizido, é dito, né? Do verbo abrir, não é abrido, é aberto. Então, tem alguns que têm um particípio irregular, tá bom? De todo modo, galera, para facilitar um pouquinho, né, já que se é que tem como facilitar esse tipo de matéria, as orações subordinadas substantivas, essas que nós estamos aprendendo agora, elas só podem ser reduzidas de infinitivo, tá? Então aí já facilita. Elas só tem como reduzir de infinitivo, tudo bem? Então a gente vai colocar o verbo no infinitivo: ser, estar, ficar, falar, continuar, escrever, né? Sorrir, todos os verbos terminados em ar, er, ir. Tudo bem? Ok? Beleza. No que elas são diferentes? Essas reduzidas são diferentes das orações desenvolvidas, né? Elas não vão ter o pronome, a conjunção ali que inicia, né? Que liga uma oração à outra, tá? Então, e nem o verbo vai estar conjugado, né? Num modo, no indicativo, no subjuntivo. O verbo vai estar no infinitivo nesse caso. Beleza? Tirou a conjunção, colocou o verbo no infinitivo. É assim que reduz a oração subordinada substantiva. Beleza? Galera, então, só lembrando a vocês, as orações subordinadas substantivas só podem ser reduzidas de infinitivo, né? Então, o que é isso? No infinitivo impessoal, que é aquele que não tem a marcação de pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, os verbos da primeira conjugação são terminados em ar, falar, cantar, amar. Os verbos da segunda conjugação são terminados em er, né? Que é correr, fazer, crescer, comer, enfim. E os da terceira conjugação, terminados em ir. Sorrir, carpir, falir, enfim. Galera, só lembrando, os verbos terminados em or, como por, compor, depor, eles entram na segunda conjugação, tá? Eles entram junto com os verbos terminados em er. Tudo bem? Porque antigamente, galera, esses verbos, eles tinham uma terminação em er. Era depoer, poer, compoer, tá? Só que aí, com o passar do tempo, com a variação histórica da língua, que é essas mudanças que vão acontecendo conforme o tempo vai passando,
esses verbos acabaram perdendo esse E e ficaram com a terminação OR. Mas ainda assim eles entram na segunda conjugação, tá? Beleza. Galera, essas orações reduzidas de infinitivo, elas podem ou não ser iniciadas por preposição. Pode ter uma preposição, ad com para em, lembra dessas preposições? Ad com para em, ad com para em, ad com para em. Elas podem aparecer ou não antes dessas orações no infinitivo, tá? Por exemplo, nas subordinadas substantivas, a gente sabe que tem a objetiva indireta e a completiva nominal. Essas duas precisam de preposição. Então, mesmo que elas estejam reduzidas, ainda assim vai ter a preposição antes do verbo no infinitivo. Tá bom? Beleza. Então, vamos ver aí um tipo de cada uma, né? Uma reduzida de infinitivo subjetiva e como ela seria desenvolvida. E assim por diante, né? Vamos ver todas as classificações possíveis aí, reduzidas. Beleza? Então, olha lá. Gente, o que é uma oração subordinada substantiva subjetiva? É aquela que funciona como sujeito da oração, né? A oração principal não vai ter sujeito, você não vai conseguir encontrar. E aí, onde é que vai estar esse sujeito? Na oração seguinte, por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva subjetiva, que funciona como sujeito. Galera, aí embaixo você tem uma reduzida e como ela seria desenvolvida, né? Que é o jeito que a gente estava aprendendo até agora. Então, olha lá a reduzida. É essencial comparecer no evento. E a desenvolvida. É essencial que você compareça no evento. Qual a diferença de uma para outra? Na desenvolvida, a gente tem o que é a conjunção, e o verbo está conjugado. Você compareça. Está na terceira pessoa aí no presente do indicativo. Certo? Galera, na de cima, o que acontece? A gente tira o que para reduzir, então tira a conjunção e coloca o verbo no infinitivo. Né? Automaticamente, galera, você vai tirar o você ali, né? Digam, mas eu posso colocar? É essencial você comparecer no evento? Também dá, poderia, mas não é necessário. Tá? Como você está falando com a pessoa, então não precisa marcar o pronome, ok? Então, esse comparecer ao evento é a coisa que é essencial, ou seja, é o sujeito da primeira oração. Por isso que ela é subjetiva, está reduzida, porque não tem o que e o verbo está no infinitivo, tá? Digam, como é que fica a classificação disso? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Tudo bem? Perceberam a diferença de uma para outra, galera? Que a reduzida não tem o que e o verbo está no infinitivo? Está terminado em er, né, nesse caso. Beleza? Ok, vamos ver mais uma. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Opa, então essa vai ter sujeito e vai ter verbo na oração principal. Vai estar faltando o complemento, vai estar faltando o objeto direto, tá? Então olha lá, a reduzida. Os alunos não sabiam ser dia de prova. O jeito que a gente costuma falar no dia a dia é mais a desenvolvida, não é? Olha de baixo. Os alunos não sabiam que era dia de férias, que era dia de prova. Essa é bem mais comum, né? É o jeito que a gente fala mais no dia a dia, assim. Mas a de cima também está correta. O que acontece na de cima? O que a gente fez na oração de cima? A gente tirou o que, né? Tirou o que é a conjunção, e o era, a gente colocou o verbo no infinitivo, né? O jeito que a gente acha esse verbo no dicionário, que é ser. Tudo bem? Então, por mais estranho que fique, galera, é uma possibilidade da língua, né? É possível a gente escrever esta oração reduzida de infinitivo, do jeito que está em cima. Os alunos não sabiam ser dia de prova. Por que é a objetiva direta, Digão? Porque se você olhar para a oração principal, os alunos não sabiam, você tem o sujeito, qual é o sujeito? Os alunos. Você tem um verbo negado aí, né? Não sabiam. Quem não sabe algo. Ou seja, falta o complemento do verbo saber, né? Como você faz a perguntinha o que para o verbo? Sabiam o que? Então, o objeto é direto, porque não tem preposição. Não tem um ad, com, para, em ali entre o sabiam e o ser. Tudo bem? Belezinha? Próximo. A objetiva indireta agora. Opa, agora vai ter preposição. Vai precisar aparecer um ad com para em aí. Vai precisar aparecer uma preposição. Por quê? Quando a gente tem uma oração subordinada substantiva objetiva indireta, completa um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo que pede preposição. Certo? Então, vamos ver o exemplo aí. O médico insistiu em fazermos uma dieta. E a desenvolvida seria, o médico insistiu em que nós fizéssemos uma dieta. Galera, o que acontece aí? Qual é a diferença de uma para outra? Na reduzida, tem o quê?
Tem o que é a conjunção integrante? Neca de pitibiribas. Não tem. Não temos o que? Está reduzida. É só isso, Digão. Ainda falta alguma coisa. Para fazer sentido, galera, precisa colocar esse verbo no infinitivo, ou seja, o verbo terminado em R. Digão, mas aí não está terminado em R. Fazermos. Querido, eu posso falar insistiu em nós fazer? Insistiu para nós fazer? Posso falar assim? Não, né? O infinitivo ele pode ter marcação de pessoa. Nesse caso aí, nós fazermos, certo? Então ele está no infinitivo, mas ele tem uma marcação pessoal. A gente chama isso de infinitivo pessoal. Tudo bem? Mas está no infinitivo, tá? Tem o fazer ali, ó. Tá vendo? A gente só colocou o mos para marcar a pessoa porque não dá para falar para nós fazer. Em nós fazer. É estranho, né, gente? Enfim. Galera, o que a gente tem na primeira oração, na oração principal? O médico, que é o sujeito, insistiu, que é o verbo. Quem insiste, insiste em algo ou para algo. É um verbo que pede preposição, certo? Nesse caso aí, ele usou o em, né? Então, como é um verbo que pede preposição, ele pede um objeto de indireto. Indireto, né? Ele tem um adecom para em ali, ele pede um objeto indireto, que é o em nesse caso, tá? Quer dizer, o objeto indireto é tudo, né? Em fazermos uma dieta. Ok? Por isso que é uma oração objetiva indireta. Beleza? Tem preposição. Só que, galera, tem mais uma que tem preposição. Qual que é? Qual que é? Qual que é? A completiva nominal. A completiva nominal também vai exigir preposição. Acontece agora, meus queridos, que não vai completar o sentido de um verbo, vai completar o sentido de um nome. Por isso que chama completiva nominal. Completa o sentido de um nome. O que é um nome, Digão? É um substantivo, é um adjetivo, certo? Não verbo. Beleza? Se completar sentido de verbo com preposição, é objetiva indireta. Se completar o sentido de um nome, é completiva nominal, né? Então, olha o exemplo aí. Eu tenho esperança de conseguirem um emprego. A gente costuma usar mais o segundo tipo, né? Desenvolvida. Eu tenho esperança de que consigam o emprego, né? Na verdade, no dia a dia a gente nem usa esse de, né? A gente fala esperança que. A gente não usa a preposição, mas precisa, tá? O correto é usar, porque a palavra esperança, ela pede preposição. Quem tem esperança de algo, em algo, sobre algo, por algo, né? Pede preposição de qualquer maneira. Tá bom? Beleza? Então, galera, olha lá. O conseguirem um emprego está completando o sentido da palavra esperança. Esperança é verbo? Não, não, não. Qual que é o verbo da primeira oração? Tenho. Quem tem algo. O que ele tem? Esperança. Só que quem tem esperança de alguma coisa. Ou seja, completa o sentido da palavra esperança, que é um substantivo, completa o sentido de um nome. Se completa o sentido de um nome, é completiva nominal. Tá? Qual que é a diferença de uma para outra? A diferença é que na segunda, a que está desenvolvida tem o que é a conjunção. Na primeira não tem. E em vez de estar consigam, que é o verbo conjugado, tá conseguirem, né? Que é o verbo no infinitivo. Digam, conseguir é o infinitivo. Gente, só que ele está falando aí com mais pessoas, né? Então você tem de marcar a pessoa. Eu não posso falar, eu tenho esperança de vocês conseguir. É de vocês conseguirem, né? Tem de marcar a pessoa. Tem de concordar aí. Tudo bem? Beleza? Qual a diferença da objetiva indireta para a completiva nominal? Basta você ver o que tem antes da preposição, do adecom para em. Se for verbo, objetiva indireta. Se for nome, igual esperança, é completiva nominal. Beleza? Digam, é só ver que não tem o que, né? Não tem o que, aí eu olho para o verbo, vejo que está no infinitivo, está reduzida. Isso. Tá? E a predicativa? O que é predicativo mesmo, galera? Vocês lembram? Predicativo é uma qualidade. Então, uma oração predicativa é uma oração que funciona como uma qualidade do sujeito, certo? Para ter uma qualidade, eu preciso ter na oração principal um sujeito e um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Se, pape, ficoto. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar, tornar-se. Beleza? Esses verbos. E vai ter que ter um sujeito também. Então, olha aí a reduzida. O melhor é, né, ser sempre feliz. Ou desenvolvida, o melhor é que eu seja sempre feliz.
Qual a diferença de uma para outra? Na segunda, a gente tem o que é a conjunção, né? E o verbo está conjugado, que ou seja. Na primeira, o não temos o que, a gente tirou a conjunção, por isso que a gente chama de reduzida. Tiramos a conjunção e o verbo está no infinitivo, que é o verbo ser. Beleza? Então, nós temos sujeito e verbo de ligação. Beleza, já sabe que a outra é predicativa. Quando a gente tem sujeito e verbo de ligação na oração principal, a gente já sabe que a outra é predicativa. Aí, para você saber se é reduzido ou não, basta ver se tem o que ou não. Se não tiver o que, você já vai perceber que o verbo está no infinitivo. É o único jeito. Beleza? Então, predicativa funciona, caracteriza o sujeito que é o melhor aí. Tá bom? Beleza? Tranquilo até agora? Digão, tá chegando aquela lá que a gente sabe, né? Tá chegando aquela que todo mundo acerta. Qual que é? É a que tem os 2 pontos. Isso. Como que chama que tem os 2 pontos? Apositiva, né? Funciona como aposto. Explica o termo que veio antes lá dos 2 pontos, né? Então, olha lá. Oração subordinada substantiva apositiva. A reduzida. Apenas quero uma coisa. Que coisa? Encontrar meu próprio caminho. Se eu quisesse desenvolver isso, eu teria que colocar o que, né, e conjugar o verbo. Apenas quero uma coisa, que eu encontre o meu próprio caminho. Né? Eu conjuguei o encontrar ali e coloquei o que. Certo? 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 Tem um filósofo brasileiro que fala assim, certo? Tu entendeu? Ela é reduzida a apenas quero uma coisa. Já ouviram? O Mário Sérgio Cortella? Procura aí. Ele fala tudo assim. Eu já fui a uma palestra dele, eu fiquei tipo desesperado. A palestra inteira assim. Gente, eu estou aqui para falar com vocês. Desenvolvida apenas quero uma coisa que eu encontre o meu próprio caminho. Chega uma hora que você não aguenta mais. Mas enfim, ele é bem conhecido. Cidadãos, beleza? Por que é a positiva, Digão? Porque tem 2 pontos? Não. É porque o que vem à frente explica o negócio que veio antes. Encontrar o próprio caminho explica qual é a coisa que eu quero. Uma coisa, 2 pontos. Isso, 2 pontos. Um desejo, 2 pontos. Um sonho, 2 pontos. Aí o que vem à frente explica o que é essa coisa, esse desejo, esse sonho. Aí nós temos uma oração apositiva. Tá bom? Não vai só marcando porque tem 2 pontos, não. Tem de ver se o que está na frente dos 2 pontos explica o termo que veio antes. Show? Show, Dix. Vamos lá, então. Vamos testar os conhecimentos aí. Exercício 1. 1. Uno. No texto, se encarrega de comprar camarões. Se encarrega de comprar camarões. A oração destacada é uma. Vamos lá. Galera, na oração principal, se encarrega. É o sujeito aí. Vamos supor que está falando com várias pessoas lá. Aí você fala assim, ó, um vai fazer isso aqui, o outro vai fazer tal coisa. Esse um e esse outro é o sujeito. É quem vai fazer a ação, nesse caso. Certo? Aí é o sujeito e se encarrega. Encarregar-se é um verbo. Galera, quem se encarrega. Qual é a preposição? De. Quem se encarrega de algo. Ah, Digão, então é um verbo que pede preposição. É um verbo que pede preposição. Quando o verbo pede preposição, meus amores, o que acontece? Que tipo de verbo é esse que pede preposição? É um verbo transitivo indireto. E o verbo transitivo indireto, ele pede um objeto indireto. Opa! Então, esse de comprar camarões aí completa o sentido de um verbo que pede preposição. Quando tem o a de com para em, basta você olhar para a palavra que veio antes. É verbo, encarrega é verbo. Então, vai ser objetiva indireta. Né? A oração destacada é a resposta D, né? A oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Ela é reduzida de infinitivo porque o verbo comprar está no infinitivo. Certo? Então, viu que tem o AD com para em ali, ó, antes, você já sabe que é o objetivo indireto ou completivo nominal. Certo? Galera, e você tem de olhar para o verbo, ver que não tem o que está reduzida. Aí você olha para o comprar, está no infinitivo, reduzida de infinitivo. Se você vai para as questões, né, você já vê que a e a C são impossíveis, porque está reduzida de gerúndio, o verbo está no gerúndio. Não, né? Então você já
vai para lá. Aí você olha lá, a positiva tem que ter 2 pontos, não tem. Sobrou objetiva direta e indireta. Você tem que lembrar que a indireta tem preposição. Adecom para em. Beleza? 2. No período, é possível discernir no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandardização e o consumismo. A oração grifada é... Gente, eu sei que a oração grifada é enorme, essa que tá em vermelho aí. Né? Ela é mó grandona, tipo... Meu Deus, Digão, nem é mó grande ter que ler tudo isso. Galera, mas para você analisar qual é a função dela, basta você olhar a primeira. Quando você olha para a primeira oração aí, você vê o é, que é um verbo de ligação, verbo ser, né? E você vê o possível, que é uma característica, né? Uma coisa possível, uma característica de algo, certo? Poxa, se eu tenho o é e eu tenho a característica, o que está faltando? Eu tenho o verbo de ligação e tenho o predicativo. Mas eu preciso de alguém, alguma coisa que seja possível, alguém seja, uma situação que seja possível. Né? Eu preciso de um sujeito. Cadê? Ó, isso aqui é possível. Cadê esse sujeito aí? Onde que ele aparece? Não aparece. Ou seja, quando não tem sujeito ali na primeira oração, não tem o assunto da frase ali, não tem a coisa que é possível, onde é que está essa coisa? É tudo isso na frente aí, ó. Discernir no seu percurso momentos de rebeldia contra a estandardização e o consumismo. Certo? Ah, Digão, se é o sujeito da oração anterior, então ela é subjetiva. Galera, mais uma vez, ó, você já eliminaria a A e a C de particípio, porque o verbo discernir termina em ir, tá no infinitivo, né? Beleza. Aí você vai lá. É objetiva direta? Não, porque não tem sujeito antes. É predicativa? Não, porque não tem sujeito antes. Tá faltando sujeito, então só pode ser a D de dado também. Se fossem só essas duas aqui, aquele negócio de chutar D de Deus dava certo, né? Porque os dois exercícios, o 1 e o 2, foram D, né? Beleza. Galera, agora o prof vai deixar, né, um exercicinho para vocês treinarem, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão copiar as frases e fazer no caderno, né, o seguinte exercício. Você vai pegar seu caderninho aí, vai colocar lá, exercício, vai colocar a data do dia que você está fazendo. Aí você vai copiar essas frases que estão aqui embaixo, esses períodos aqui, ó. Tem um de cada, desses 6 que a gente viu anteriormente. Você vai copiar os 6, beleza? Aí você vai deixar uma linha entre cada um deles, pula uma linha de um para o outro, e você vai analisar e classificar essas que estão em negrito aí, tá bom? Então você vai colocar lá. Você vai pensar assim: aconselharam-me a desfazer o noivado. Então, eu vou colocar um tracinho ali e vou ver o que está faltando. O que será que eu coloco? Tem um A ali, Digão. Tem um A. Quando tem o A, não é preposição? É, o A é preposição. Poxa vida, se tem preposição só pode ser 2 tipos, né? O objetivo indireto, o completivo nominal. Eu vou olhar o que tem antes, vou ver se é verbo ou se é nome, para achar qualquer um e qualquer outro. É isso, é assim que faz. A de baixo tem 2 pontos. A outra, galera, depende de Vossa Senhoria alguma coisa, né? Quando é alguma coisa, é o quê? A outra, um de seus passatempos é, tem sujeito e verbo de ligação. O que está faltando? Partir com a doce esperança de. Quando completa o sentido de esperança, com preposição, é o que mesmo? Lamento o quê? Tá? E aí você vai encontrar as respostas, beleza? Façam aí, galera, copiem, pulem a linha, façam bonitinho no caderno, que eu vou corrigir com vocês. Né? Esse último exercício será corrigido no plantão, ao vivo, ok? Aí o professor vai pedir para vocês abrirem o caderno prontinho aí, então já vai fazendo agora, ó, terminou a aula, já vai fazendo. Digam, mas como é que eu faço? Querido, você pode ir voltando no vídeo, né? Copia no, pausa o vídeo aí, copia no caderno, tá? Pausa o vídeo, copia no caderno. Isso. Aí você vai voltando no vídeo,
Vai olhando uma por uma para ver qual que é. Digão, quero um jeito mais fácil. Tem como eu olhar na apostila e tal? Tem. Tem lá na apostila também, tá? Bem nas páginas que a gente está vendo ali. Beleza? As primeiras ali, nas 30 primeiras. Você vai ali e você acha. Ok. Beleza? Bom, gente, espero que tenham entendido. É isso aí. E na próxima aula a gente faz mais exercícios sobre isso. Tudo bem? Um abraço para todo mundo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.